Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos envolvendo em muito amor e muita luz a palestrante desta noite, a Ângela. Por favor, é um veículo Onix BZK. Ele está estacionado na esquina ali, por favor. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva e que possamos fazer uma boa reflexão sobre alguns ensinamentos. Kardec nos traz no capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, algumas questões primordiais
para que a gente possa entender um pouco as nossas relações, em especial as nossas relações familiares. Então, ele nos explica lá com o título Parentela Espiritual e Parentela Corporal. E ele nos explica que, na grande maioria, as famílias são formadas por espíritos afins, espíritos com os quais nós já convivemos e somos atraídos, né? Pensamento é energia, energia tem a ver com afinidade e sintonia, ou seja, atraímos para as nossas famílias espíritos com os quais tivemos convivências, afinidades. Mas, muito comumente também, trazemos para a nossa família, reencarnando no seio da nossa família, espíritos com os quais tivemos algumas dificuldades. Tivemos, às vezes, um relacionamento conturbado, de violência, que deixou mágoas, que deixaram sequelas. E a finalidade maior para que Deus permita que esses espíritos venham se reencarnar é que justamente através do sentimento de amor que tem no seio familiar entre pais e filhos, haja uma superação desses mágoas, desses constrangimentos, desses sentimentos que deterioraram-se em outras vidas. Então, isso é muito comum. Na passagem dos Evangelhos, ele fala também que é percebido isso porque aqueles espíritos que não pensam como grupo familiar ou que têm alguma discordância, já se percebe logo nos primeiros, né, momentos de vida em que a criança começa a se relacionar, uma energia, um antagonismo, uma dificuldade de compreensão de relacionamento. Santo Agostinho ainda coloca, né, a ingratidão e os laços familiares. Então ele fala numa passagem, mãe, perceba logo no berço aquele filho que te rejeita ou com o qual você tem uma energia, uma dificuldade de cuidar, de se relacionar. Porque, fique atento, um dos dois muito machucou, muito causou ao outro, ou o outro muito se feriu. Então é preciso aproveitar essa oportunidade de ressignificar esses sentimentos. Emmanuel, no Consolador, ele fala que as famílias são aqueles espíritos que se comprometeram no além. Se comprometeram. Nós todos aqui já estamos numa condição em que não existem mais reencarnações compulsórias. Há um planejamento. Esses espíritos, antes de se reencarnarem, têm a consciência, têm um momento de lucidez em que sabem que precisam estar juntos para superarem essas diferenças. Então, eles se comprometem. Os pais se comprometem em receber aquele espírito com quem causaram dificuldade ou que lhes causaram dificuldade, e eles aceitam isso. Então, não existe famílias por acidentes. Estamos, todos nós, convivendo com os familiares, pais, mães, filhos, com os quais temos a necessidade nesse momento da nossa encarnação. E por mais que seja difícil, por vezes mais difícil, é o que precisamos. E com certeza, Deus não dá uma tarefa maior do que a nossa capacidade. Nós é que nos limitamos. Nós que colocamos as dificuldades maiores sem buscar as soluções. Então, pais e filhos precisam dessa convivência para superar aqueles sentimentos de intolerância,
de ciúmes, de inveja, que deterioraram os seus relacionamentos em vidas passadas. Através desses relacionamentos, vai se depurando esses sentimentos, vai se ressignificando. E a dádiva do esquecimento dá a oportunidade, através do amor de pai e de mãe pelos seus filhos e dos filhos por seus pais, para ressignificar. Muito provavelmente, se conseguirmos trabalhar esse sentimento de amor, do perdão, da reconciliação, do amor incondicional, muito provavelmente, quando voltarmos à pátria espiritual, não mais reconheceremos o inimigo de outrora. Sim, um membro da nossa família espiritual, conquistada por nós. Com esse conhecimento, às vezes nós, principalmente nós espíritas, simplificamos um pouco as coisas, tendo assim, rotulando até, olha, eu tenho uma dificuldade com aquele meu filho, toda vez que eu vou conversar com ele, acaba em briga. Um não entende o outro, um tem dificuldade, não é assim? Deve ser karmático. E aí parou. É karmático. Acabou, paciência, né? Vou lá no Joana, tomo uns passes, me acalmo e volto para casa. E a gente não para pensar nas escolhas que estamos fazendo hoje no processo daquele relacionamento. Porque se estamos lá, nesse relacionamento, e ainda estamos repetindo... É Z aqui? BZK. Gente, desculpa. Mais um carro. Polo, a placa é BZK 1986. Não sei exatamente onde está estacionado, mas se puderem colaborar, obrigada. Então, voltando. Se a gente está lá, naquela dificuldade, está constatado. Só constatar que é karmático e eu vou repetir o modelo, vou continuar com a mesma atitude. Não vou começar a perceber que tipo de relacionamento, o que está lidando, ou como eu estou lidando com aquilo. Muitas vezes, as dificuldades de relacionamento têm mais a ver com a nossa pequena evolução espiritual do que necessariamente estar recebendo um inimigo no seio da família. Tem mais a ver com as nossas pequenas, a nossa pequena compreensão, a nossa pequena evolução, e muito mais com o nosso orgulho, com aquele que tem sempre a razão. A psicologia moderna, ela classificou 3 tipos de modelos de família. O primeiro deles é o patriarcal, é aquele que foi modelo, né, de famílias até algumas gerações passadas, e ainda, infelizmente, a gente vê que é aquele onde que eu mando e vocês obedecem, né? Tipo assim, que a minha mãe relata que quando o pai dela chegava em casa, naquela época não tinha televisão, não, era só o rádio, horário do Brasil, e então criança que abrisse a boca no horário do Brasil, gente, hora do Brasil, acontecia. Criança não podia falar. Sentava na mesa calado. Quem tinha fala era o pai e a mãe. Criança não podia reclamar da comida. Comia, ficava calado e ia para a cama. Era uma relação de autoridade. Na verdade, autoritarismo. Não se preocupava em conhecer o filho. E o filho, até por medo, por temor, se mantinha distante do seu pai. Existia, sim, muito respeito. Às vezes um respeito pautado no medo. E pouca intimidade. Com a vida moderna, isso mudou um pouco.
Até porque esse pai, do modelo patriarcal, era o provedor, a mãe era aquela que cuidava das tarefas caseiras, né? Era mais próxima à criação dos filhos. Com a modernidade, esses papéis mudaram. Hoje, a mulher foi mercado de trabalho, a mulher tem que trabalhar fora para compor o orçamento da família. Não dá mais para fazer, até porque a mulher conquistou uma autonomia, o seu desenvolvimento intelectual, né? Ela deseja ser produtiva, ter papéis diferentes. E, por contrapartida, esse pai também se aproximou mais da família, tem mais participação. Porém, houve uma questão que talvez criou um outro tipo de dificuldade. Como o pai e a mãe trabalham fora, essa criança, esses filhos, eles passaram a ficar muito mais tempos na escola, em creche, até com a vovó, né? Com a vovó tomando conta o dia inteiro da criança. Então, esse pai e essa mãe têm pouco tempo de convivência com seus filhos. Porém, se confunde um pouco, porque acha que tem pouco tempo de convivência com seu filho, então ele tenta compensar. Na verdade, está compensando um valor, um sentimento de culpa estabelecido por um padrão social que foi estabelecido lá atrás. Ela não está mais fazendo aquele papel, ela está fazendo outro papel. E aí ela entende que ela está em dívida, que o pai está em dívida com aquela criança. Então começa a compensar a sua ausência com um monte de coisas materiais, compensações materiais. E, na verdade, a gente, como educadora que sou, sabemos que a criança não precisa de várias horas no convívio com pai e mãe. Precisa de qualidade de atenção. Muitas vezes, os pais podem passar 2 horas em casa, depois do trabalho com esses filhos. Mas brincam com eles, conversam, trocam convivências. Mas não é isso que acontece. Porque chega em casa, estamos cansados, quer ver o jornal, quer ver a novela, né? Tem as tarefas domésticas que continuam lá. Eu não tenho tempo agora. E, além do que, hoje entrou um outro grande concorrente, né? As redes sociais. Perde-se muito tempo em ficar ali, na rede social, cuidando da vida alheia, querendo saber da vida alheia, e não sabe o que aconteceu com o filho durante o dia inteiro. Não tem uma pergunta assim, como foi a escola? O que aconteceu? Seus amigos, como é que está? Não tenho tempo. Eu tenho visto, às vezes, quando a gente senta, né, para almoçar, nesses locais assim, na hora do almoço, restaurantes de quilo, famílias que saem com as crianças da escola, vêm de uniforme, senta todo mundo na mesa, aí ela pega o celular, põe na frente da criancinha assim, aqui, com Bob Esponja, né, e outros desenhos, e ela com outro celular ali, Estão comendo um na frente do outro, de vez em quando ela pega a colher e enfia na boca da criança assim. Se de repente enfiou no nariz e não na boca, na orelha, ela não percebeu. Gente, isso não é conviver. Nós estamos criando pessoas solitárias. Estamos convivendo no mesmo espaço, na mesma casa, mas cada um no seu canto. Cada vez mais o adolescente vai para o seu quarto, passa horas no seu computador, redes sociais, e não consegue compartilhar nada com seus pais. A culpa é dos filhos. Mas se ele foi colocado na frente do celularzinho para joguinho, Bob Esponja, na hora da refeição, que é um horário em que a família deveria estar compartilhando suas experiências, nós ensinamos a ele ser solitário. Nós ensinamos esse filho a não compartilhar nada com a gente.
a não conviver com a gente. Nós não conhecemos esses filhos. E quando eles crescem e chegam na fase da adolescência, onde, de fato, o espírito vai se manifestar com todo o seu potencial, com toda aquela carga, e já é um período bastante difícil, porque é uma explosão de sentimentos, sem ainda ter a maturidade, o cuidado. Nós nos tornamos um modelo permissivo, porque não podemos estar com os pais, a culpa vem, eu compenso meu filho comprando coisas, materiais, porque estamos numa sociedade de consumo, nos deixamos arrastar por ideias consumistas, por ideias em que vale-se pelo aquilo que tem e não pelo aquilo que é. Muitos pais têm dificuldade de dizer, eu não posso comprar isso, porque olha, o orçamento da família é esse, não dá. Parece que tem vergonha de dizer, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Como se tivesse uma obrigação de ter um status em que eu não posso dizer não para o meu filho. Na verdade, eu acho que isso tem muito mais a ver com o próprio orgulho, de dizer, eu não posso comprar isso, do que qualquer outra coisa. Então faz dívidas homéricas, dá coisas materiais absurdas para os filhos, e não dá atenção, não escuta. Você não sabe com quem você está convivendo ali, quem está dormindo no quarto ao lado, quais são as dores, os sofrimentos. Aquele jovem passa a sentir que não pertence à família, não faz parte da família. E quando o jovem não se sente pertencente a uma família, acolhido, ele vai procurar em outro lugar. É quando começa a procurar na rua, com amigos. E às vezes são amigos que não são boas companhias, que não orientam adequadamente. Há um ditado dizendo que se o jovem não se sente acolhido no lar, a droga é uma boa acolhedora. Ela amortece a dor. E às vezes fala assim, nossa, mas aquela família é uma boa família, né? Tudo direitinho, olha que status, uma família estuda nos melhores colégios. Como que ele foi procurar a droga? Porque o buraco dentro dele era tão grande que ele tinha que compensar com alguma coisa. Precisamos acolher nossos filhos, conhecê-los. Uma coisa que nós fazemos, infelizmente, é comparar os nossos filhos. Ou comparamos com os irmãos, ou comparamos com o filho do vizinho, né? Não procuramos conhecer os nossos filhos, o potencial dos nossos filhos. Geralmente jogamos neles as nossas expectativas, as nossas frustrações. Como tivemos uma criação com dificuldade, com severidade, então o que é que nós fazemos? Nós damos tudo. Ou projetamos neles aquilo que nós gostaríamos de ser. Né? É muito comum pais que gostariam de ter feito faculdade de medicina, faculdade de engenharia, sei lá, tipo, né, projeções assim, meu filho vai ser médico. Né? O cara tem horror a sangue, mas ele vai ser médico. Não conhece a natureza do filho, não conhece o potencial do filho. Nós precisamos deixar aflorar isso. E quando nós comparamos uns com os outros, achando, olha, por que você não é igual ao seu irmão? Olha, o filho do fulano é estudioso, tira 10 na escola, olha como que ele é bom lá nisso, em química, aqui, física. O que nós estamos fazendo? Podemos achar que estamos dando uma referência. Na verdade, só estamos incentivando sentimentos de inveja, de ciúme, de rivalidade. O irmão passa a ser não um modelo para mim, mas o meu rival. Ele agrada mais ao meu pai do que eu. Eu não sou amado, ele é. E com certeza o outro se sente da mesma forma em relação a mim.
E aí a gente não sabe por que há tantos conflitos entre irmãos, que se quebra o pau o dia inteiro, se são inimigos. Será que precisam buscar lá na vida passada algum problema? Não, é aqui e agora. É como estamos lidando com isso. Vamos conhecer o potencial dos nossos filhos. Claro, sempre orientando com muito amor, com muito carinho, com muito diálogo, o que deve ou não ser feito, o caminho acertado, porém, apoiando as escolhas dele, deixando ele consciente de que você vai estar lá apoiando ele, tanto nas vitórias como nos fracassos. Deixar ele consciente que ele é o único que vai colher o resultado das suas escolhas, porém você vai estar lá, aconselhando, orientando, apoiando. Preocuparmos com o desenvolvimento pleno dos nossos filhos, com as várias dimensões que o ser humano precisa desenvolver enquanto encarnado. Quais são essas dimensões? Quando a gente fala desenvolvimento do espírito, ele tem que se desenvolver em várias dimensões. Quais são? A física, o seu corpo físico, certo? Temos um corpo físico. O psíquico, a intelectualidade. O histórico, ou seja, a se apropriar da história do seu povo. Sociocultural, o lugar onde vive. Existencial, se apropriar do momento atual que está vivendo. O espiritual, ou seja, ter a consciência que é um espírito eterno. E o transcendental, que se fala sobre a sua essência divina. Todos nós temos essência divina. Quando conseguimos trabalhar todas essas questões, é que realmente o espírito vai estar pleno, se desenvolvendo de forma plena. Nos dias de hoje, nós nos preocupamos muito com a dimensão material e intelectual. Temos um filho. O filho, a primeira coisa é a parte física, a saúde. Um bom convênio. É ou não? Vamos ter um bom convênio, levar no médico, tá? Tudo bem. Intelectual. Se eu tiver condição, vou pagar a melhor escola que tem. Não é? Vou pagar a melhor escola que tem, porque ele tem que ser um profissional de sucesso. Vou pagar um esporte para que ele seja atlético, né? Tenha bom desempenho nos esportes. E o aspecto espiritual? Nos preocupamos com isso? Muitas vezes, entendemos que espiritual tem a ver com religião, que a gente tem a obrigação de dar uma religião para os nossos filhos. De fato, é uma caridade dar uma referência religiosa. Porém, viver a dimensão espiritual não significa necessariamente ter religião. Você pode frequentar uma religião, nem por isso desenvolver uma dimensão espiritual. Religião tem a ver com crenças, uma linguagem específica, grupos que se manifestam da mesma forma, práticas espirituais. Espiritualidade tem a ver com essência, com a consciência, com as escolhas que a gente faz, com as práticas no bem. Se a gente pegar o Evangelho de Jesus, lá está, práticas. Ele não dá, em nenhum dos seus ensinamentos, de que forma tem que se fazer uma prática religiosa. Ele ensina vivências espirituais na prática do bem. Na prática do bem efetivo, independente da prática religiosa que você estiver abraçando. Aliás, no Livro dos Espíritos, ele fala que o bem é sempre o bem, não importa o caminho que ele cursa, que ele escolha. O bem é sempre o bem.
E o bem, ele é bem quando ele é estendido ao outro. Não o bem para mim, mas o bem para nós, enquanto sociedade. De que forma podemos desenvolver isso em nossos filhos? Ensinando o perdão, a tolerância, a caridade, vivendo o amor ao próximo. O Espiritismo nos traz a prática do Evangelho no Lar, que é uma referência fantástica, porque é a oportunidade de estarmos pelo menos uma vez por semana reunidos, todos juntos, e lermos os ensinamentos de Jesus. O que ele disse, independente da idade que nossos filhos tiverem. Porque podemos ler um trecho pequenininho, como uma página inteira. E não é um momento para fazermos sermões para os filhos, ou servir a carapuça, olha isso aqui, olha, que está falando, serve para você isso aqui, ó, né? Com o dedo em riste. Mas é a oportunidade de refletir sobre aquele conhecimento. Refletir sobre aquela mensagem que Jesus está ali. Como cada um se sente em relação àquilo. Desenvolver na criança, nos nossos filhos, o senso crítico. As suas opiniões sobre aquilo que ele está lendo. Mas, muito mais do que a prática do Evangelho semanal, é necessário que pratiquemos de forma transparente e sincera, dentro dos nossos limites. Eu não tenho que ser uma super mãe, um super pai, porque eu sou um espírito que também está em desenvolvimento, eu também tenho defeitos, eu também sou ainda limitado. E essa transparência, ela não desautoriza o papel de mãe e de pai, pelo contrário. Ele dá conciliação. Então, na medida em que eu me esforço, na minha vivência diária, em ser generosa, em ser tolerante, demonstrando até o esforço que eu faço para ser tolerante com alguém que me tira do sério, eu vou trazer verdade. Porque não adianta ir para o Evangelho semanal, né, e ler a passagem do dê a outra face, sendo que o filho está filmando ali e dizendo, ele não dá nunca. Nunca ele dá, pelo contrário. Ele é o tipo do cara que se tem uma confusão no trânsito, ele sai xingando o outro. Isso é hipocrisia. Nós precisamos ser verdadeiros. Ter um diálogo aberto, sem sair do papel de pai e mãe, porque é isso que nós somos. Podemos e devemos ser amigos dos nossos filhos, mas nunca sair do papel claro e nítido, que é o modelo nítido, em que equilibra a autoridade com afetividade. Então, sim, de fato, poderemos transcender de família consanguínea para uma família espiritual. Aquela que, independente de estar acolhendo espíritos desafetos, espíritos inimigos, independente disso, terá o título de família espiritual. E teremos bons seres humanos numa sociedade mais equilibrada, porque a sociedade é feita de quem? De seres humanos, criados por nós, não é? Vamos pensar sobre isso. Muito obrigada. Vamos agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta noite.
onde tivemos os ensinamentos sobre família, que nós possamos levar para os nossos lares o que aqui ouvimos essa noite. Possamos refletir sobre tudo e, se for necessário, que façamos modificações, ainda que gradativas, mas que façamos. Vamos partilhar com aqueles que encontrarmos toda a alegria, todo o amor, toda a paz recebida nesta noite. Vamos viver uma semana de tranquilidade, de luz, sempre com os pensamentos ao alto, procurando sempre ser o apaziguador do dia a dia. Vamos olhar para os nossos entes queridos com muito mais afeto, exercitando aquilo que queremos que façam conosco. Que a paz e o amor do Cristo nos envolvam mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus.